Opa, e aí, tudo bem? Sou Bruno Deiró, sou contador, sou consultor da atividade imobiliária e da construção civil, aí nos assuntos que envolvem, né, a contabilidade, a parte fiscal, societária, de estruturação de negócios, todo esse contexto que está aí dentro da parte contábil, né, em si. Também faço projetos de holding, né, holding de cunho familiar, aí visando o planejamento sucessório, a organização do patrimônio em si. Também faço projetos para organização empresarial envolvendo holding, né, também de cunho patrimonial. Porém, no vídeo de hoje eu quero falar com aquele incorporador, sim, aquele incorporador que trabalha no âmbito do Minha Casa Minha Vida, que faz ali, venda, né, de imóveis, de unidades autônomas, de interesse social. Por que eu quero falar com esse incorporador? Porque talvez você, esteja perdendo aí uma oportunidade, uma possibilidade de reduzir aí e em muita quantidade, num volume muito alto, a tua carga tributária, tá. Então fica comigo nesse vídeo, deixa o like aqui embaixo se você, acredita que esse vídeo vai te ajudar de alguma forma, comenta se você tiver alguma dúvida aí em relação a esse vídeo em específico de incorporações aí no âmbito do Minha Casa Minha Vida, e compartilhe esse vídeo com seus amigos aí, seus colegas incorporadores e contadores, empresários, quem seja, para ajudar o canal aí a chegar em mais pessoas, combinado? Então vamos lá. Em 2023, ali em meados de julho, se eu não me engano, foi, promulgada, foi publicada a Lei 14.620, que dentre outras alterações ali no programa do Minha Casa Minha Vida, ela trouxe de volta uma modalidade específica de RET, um benefício tributário que a gente tem aí para incorporações e construções, né, alguns tipos de construções em específico, e, tem como proposta beneficiar esses incorporadores que trabalham aí, com obras de interesse social, no âmbito do Minha Casa Minha Vida principalmente, tá. E qual é a maior premissa, a maior vantagem que, a gente analisou, a gente obteve a partir da publicação dessa lei? Para alguns tipos de incorporadores em específico, alguns tipos de obra de construção civil aí, de incorporação em específico, a tributação no RET, né, que é um benefício tributário, um benefício concedido aí pelo fisco para as empresas que fazem incorporação, ela não será de 4%, que é o percentual que a gente costumeiramente tem aí, né, para as incorporações, mas sim de 1% sobre aí a sua receita recebida sobre o seu VGV, desse empreendimento de interesse social. Então veja que o ganho tributário de você ter uma incorporação, de 4 em relação a 1%, ele é muito grande. Quais seriam esses requisitos que você precisa atender para estar enquadrado aí neste RET de 1%? Basicamente, a parte primordial é ser uma obra de interesse social, e o fisco classifica, né, na Instrução Normativa 2179 de 2024, que regulamenta o RET, ele classifica a obra de interesse social como uma obra, né, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, destinado à faixa urbano 01, aquela que atualmente tem aí uma faixa de renda familiar de 2.850. Então veja que não é mais como o RET lá da Lei 13.970 de antigamente, em que a limitação estava condicionada ao valor de venda, do imóvel de R$ 124.000. Agora não, agora é com base na faixa ali do adquirente, né, que vai ser a faixa urbano 01. Então com essa mudança, a gente tem um avanço, porque caso aumente a faixa, né, como está condicionado à faixa, se aumentar o valor da faixa, automaticamente, né, para fins de hash também vai aumentar, o que também não acontecia na modalidade antiga de hash do Minha Casa Minha Vida, em que a limitação de valor de comercialização da unidade ficava em 124.000 e não era atualizada. E quem vai, de fato determinar, se esse adquirente ele está na faixa urbano 01 ou não,
vai ser o agente financeiro dessa operação, né, que neste exemplo seria a Caixa, que iria fazer essa análise no momento da celebração do contrato de compra e venda, aí entre você, incorporador, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, e este adquirente que supostamente deveria ser, né, vai depender aí da análise da Caixa, enquadrado, na faixa urbano 01. E um detalhe que é muito interessante é o fato de que, caso você tenha, neste mesmo empreendimento, unidades destinadas à faixa urbano 01 e unidades destinadas a outros tipos de faixa, como faixa urbano 02 e 03, este fato de você ter outras faixas não vai, obstruir, né, não vai, delimitar, não vai negativar a sua opção ao RET de 1%. E o que que isso quer dizer na essência? Você vai poder, por exemplo, tributar essas unidades, né, a venda dessas unidades que estão enquadradas no faixa urbano 01 a esse RET de 1%, que veio da publicação da Lei 14.620 de 2023, e a venda das demais unidades que estiverem aí nesse empreendimento, você pode tributar pelo RET de 4%. Então, mesmo com esse mix de faixas dentro de um mesmo empreendimento, você vai poder ter economia tributária sim. E aqui você pode fazer uma pergunta que ela é muito importante, que muito provavelmente vai surgir aí durante o seu planejamento. Beleza, Bruno. Eu consegui aqui enquadrar, a Caixa enquadrou os meus adquirentes no faixa urbano 01 no momento da celebração do contrato. Até aí, tudo bem. Mas eu tô com esse cliente aqui, parcelei em 5 anos, foi parcelado em 5 anos a venda dele, por exemplo, e no terceiro ano ele se desenquadrou da faixa urbano 01. Ele teve um aumento de renda, felizmente, ele conseguiu, aumentar o nível de renda dele, e agora ele não está mais no faixa urbano 01. Isso vai desqualificar ele da condição aqui de adquirente faixa urbano 01 para tributar no RET de 1%? E a resposta é não. O fisco deixa bem claro que essa análise de faixa do seu adquirente, ela se limita ao momento de celebração do contrato. Então, se no momento de celebração do contrato ele estava no faixa urbano 01, você vai tributar essa venda no RET de 1% até o final aí do recebimento, da Caixa ou eventualmente do adquirente. E a forma de tributação e também o rito aí de adesão a esse RET de 1% é exatamente igual à forma de tributação e a forma de adesão ao RET de 4%. Você vai ter o mesmo processo ali dentro da Receita Federal e também vão ser os mesmos documentos. E também em relação à parte da tributação, como eu mencionei, vai ser sobre a receita recebida naquele mês e junto com essas receitas recebidas, você também pode considerar aí a correção monetária, né, deste contrato e também se tiver alguma receita financeira adicional aí de juros, né, previstas neste contrato, você vai poder adicionar e tributar tudo a 1% no RET. Lembrando que desde janeiro deste ano de 2025 de forma opcional e desde 31 de março também deste ano de forma obrigatória, o RET ele não está mais, condicionado, né, em relação ao prazo de fruição, ao momento inicial de fruição, a juntada de documentos. Houve essa alteração na Instrução Normativa 2179 de 2024, para que o prazo de início, né, na verdade, para que o início de fruição, do RET, ele passe a ser o momento de deferimento desse pedido, e não mais o momento lá da juntada de documentos, onde você finalizava o processo. Então, esse é um ponto aqui de atenção que a gente tem que ter quando a gente vai pensar em adesão ao RET. Então, agora que você sabe da existência desse benefício fiscal, né, desse RET de 1%, eu quero mostrar para você na prática aqui com uma simulação como é possível você economizar muito, muito imposto, né, se você tiver um contador especialista aí do seu lado te ajudando no seu planejamento tributário. Então vamos lá, Eu já montei aqui a simulação. Então para essa simulação, o que que eu fiz basicamente? Eu simulei um empreendimento com mais ou menos, 25
unidades aí, né, uma média, um valor médio aí para um prédio, né, um valor ideal, e coloquei também o valor de venda por unidade de 230.000, que é uma média ali, dos limites, né, quando a gente analisa, a faixa urbano 01 lá no regulamento do Minha Casa Minha Vida, tá. Então a gente chega num valor geral de vendas, né, num VGV, de 5.750.000. Se a sua tributação hoje fosse do lucro presumido, então você apuraria lá a presunção de 8% para imposto de renda, presunção de 12% para contribuição social, 3% para COFINS e 0,65% para PIS, né. Então você chegaria numa carga tributária de aproximadamente 6,73 aí, para ser pago a títulos de impostos no lucro presumido. Então, nessa carga tributária de 6,73%, você pagaria ali em média 387.000 de imposto sobre, né, o valor de venda, né, destas unidades no faixa urbano 01. Se você tivesse feito a adesão ao RET de 4%, então você pagaria somente 4%, obviamente, sobre o valor de venda dessas unidades aqui que chegam em 5.000.000. Você pagaria ali em torno de 230.000. Veja que só comparando o RET de 4% com o lucro presumido, você já tem um payback, você já tem um ganho tributário aí bem assíduo, bem grande, de mais de 100.000 reais. Mas não para por aqui. Se a gente analisa, né, a partir da Lei 14.620 de 2023, e, como eu falei, e este empreendimento ele está enquadrado no faixa urbano 01, então vou supor aqui, né, nessa simulação, que todos os adquirentes desse empreendimento eles estão enquadrados, eles vão ser enquadrados pela Caixa na faixa urbano 01, eu tenho uma permissão legal de tributar essas vendas pelo RET de 1%. Então a minha carga tributária, aí pensando em impostos federais somente, será de 1% sobre esses 5.750.000, chegando aqui em aproximadamente 58.000.000. Então olha o tamanho do ganho, tributário quando a gente compara este RET de 1% com a tributação no lucro presumido. R$ 329.000. É muito dinheiro, é muito imposto que você pode economizar de forma legal e colocar no seu bolso. Inclusive quando a gente compara com o RET de 4%, que já gera uma economia em relação ao lucro presumido, mas quando a gente compara o RET de 1% com o RET de 4%, ainda assim tem mais economia. E lembra que eu falei que se você tiver um empreendimento em que tenham unidades que sejam do faixa urbano 01 e tenham outras unidades que não estejam no faixa urbano 01, você não fica impedido de tributar, as unidades da faixa urbano 01 no 1%, no RET de 1%, e as unidades das outras faixas no RET de 4%. Isso é possível. Então eu montei uma simulação aqui de um outro empreendimento em que 25 unidades, são 50 unidades no total, e 25 unidades foram destinadas à faixa urbano 01 e as demais faixas aí ficaram com mais 25 unidades. O valor de venda das unidades da faixa urbano 01 ficaram ali no mesmo valor que eu fiz na simulação passada, 230, e aqui, para as outras faixas, eu coloquei um valor de 350, que é o limite aí da faixa urbana 03. Considerando que você estaria no lucro presumido e você, optasse, né, ou por falta, de um contador especialista ou por opção mesmo, você optasse ficar no lucro presumido, você pagaria aí naquela carga tributária que eu mencionei de 6,73%, você pagaria quase R$ 1.000.000 a títulos de impostos federais. E agora quando a gente analisa a tributação desse empreendimento no RET, então a gente segrega. As 25 unidades que estão destinadas à faixa urbano 02 e 03, a gente tributa pelo RET de 4%, então a gente pega o VGV dessas unidades e considera 4%, e as unidades da faixa urbano 01, a gente tributa pelo RET de 1%. Então fazendo esse cálculo, né, somando os 2 RETs que você vai pagar em comparação a tributar isso no lucro presumido,
você vai aí ter uma economia de quase R$ 600.000, mais de meio milhão de reais de economia em impostos que você pode colocar no seu bolso ou reinvestir aí nos seus outros negócios que podem ser do Minha Casa Minha Vida ou não. Mas olha o tamanho da economia que você pode ter aí se você tiver um contador especialista do seu lado, te ajudando a fazer o seu planejamento tributário, a organizar a vida tributária do seu empreendimento. Percebeu como é importante ter um contador especialista, principalmente nesse caso, especialista em construção civil, especialista em atividade imobiliária do seu lado te ajudando? Então, se você precisa aí de um contador especialista que faça o planejamento tributário das suas incorporações imobiliárias, seja no âmbito do Minha Casa Minha Vida ou não, alto, médio, padrão, vou deixar aqui o QR Code ou desse lado, acho que vai ficar desse lado, para você entrar em contato diretamente comigo, vai ser pessoalmente comigo, e a gente vai trabalhar por meio de consultorias, treinamentos ou revisões aí dos planejamentos que você já tenha feito, para verificar se de fato você consegue, essa economia, e você conseguindo, a gente vai te ajudar a aplicar, essa adesão ao RET para você conseguir ter mais dinheiro no bolso e reinvestir aí o lucro dessa economia nos seus outros empreendimentos. Então não deixa de entrar em contato com a gente, porque você já viu, como eu mostrei nas simulações, que dá para economizar muito imposto também para quem trabalha com obras de interesse social. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se clareou sua mente, se veio uma ideia nova aí no seu para o seu empreendimento, deixa o like aqui embaixo, ajuda muito para aumentar o alcance do canal. Comenta se você ficou com alguma dúvida na simulação ou alguma dúvida em relação ao hatch de 1%, que eu vou responder todos os comentários. Se inscreve, por favor, se inscreve para não perder os próximos vídeos do canal. Eu tenho aqui uma linha editorial muito legal para os próximos dias, para os próximos meses. Vou falar sobre reforma tributária, vou falar sobre o que vai mudar em relação à operação com bens imóveis na reforma tributária. Já adianto para vocês que vai aumentar a complexidade da forma de apurar o imposto e também vai separar o joio do trigo para quem trabalha dentro desse nicho, tá? Então, quem realmente está afim, quem realmente se importa com o seu negócio, com os seus empreendimentos, precisa estar a par com o que vai mudar com o advento da reforma tributária. Então, não deixe, né, de assistir aqui os próximos vídeos do meu canal. Para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, isso ajuda muito aí no crescimento do canal e valeu!